boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento do workshop Tebori de Sucesso. O workshop Tebori de Sucesso é um evento 100% online e 100% gratuito que vai acontecer no dia 2 de fevereiro às 20 horas. Nesse workshop eu vou te ensinar o caminho para você faturar R$4.000 por mês ou mais atendendo microblend e designer de sobrancelhas, mesmo começando do zero. E o tema da nossa live de hoje é: o design é a base de tudo. Quando nós vamos realizar um procedimento tanto de microblend como até mesmo aplicação de henna, o design ele é o mais importante. Por quê? Através do design nós vamos conseguir identificar falhas nas sobrancelhas, assimetrias, que seria a diferença de altura, as medidas corretas das sobrancelhas. Então, através do design e do mapeamento, para quem não sabe o que é mapeamento, ele é um procedimento onde a gente faz as medidas através da estrutura óssea do rosto, juntamente com a sobrancelha de cada cliente. Ele é essencial para a gente poder fazer um procedimento harmônico, tá bom? E hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem desenhar, começar a treinar o desenho das sobrancelhas. Quando eu comecei a melhorar o meu design nos meus procedimentos, os procedimentos eles melhoraram em 100%. Em 100% por conta de resultado mesmo, simétrico, harmônico. Fica muito legal, gente. Então, o treino ele é a base de tudo. E não pensem que vocês vão conseguir logo de primeira. É difícil, exige treino, mas é constância. Dia após dia ir treinando e praticando todas as atividades que vai ser passado, que vocês vão conseguir, tá bom? Então, agora eu vou virar a câmera pra gente poder, eu poder ensinar pra vocês como que vai ser o passo a passo. Esse passo a passo de hoje é o desenho, tá, gente? Apenas o desenho pra vocês treinarem no papel. Depois eu vou passar em pele sintética, em rosto, impresso. Mas hoje eu vou ensinar o básico, que é desenhar, para vocês terem uma base. E depois eu vou, mais pra frente, eu vou passando mais procedimentos para vocês irem treinando, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui e aí a gente começa. Só um minutinho. Só um minutinho, gente, porque ao vivo aqui é meio complicado. Vocês vão me falando aí, tá? Como que tá a visualização de vocês. Olha aí, só mais um pouquinho. Tá dando pra enxergar? Como que tá? Manda aqui pra mim, pra eu saber se tá dando tudo certo. Tá tudo certo, gente? Tá jóia então, sim. Então, eu vou desativar os comentários e depois eu volto. Só fala pra mim, gente, o áudio tá dando pra escutar? O áudio tá certinho? Tá tudo tranquilo? Tá. Vou desativar aqui os comentários, então. Só um minutinho. Ai, não consegui desativar aqui, não. Vou deixar assim, gente. Vamos lá, então. Ô, Rob, pega o microfone ali pra mim, por favor. Então, vamos lá.
um pouquinho, gente. Tá ali, tá lá em cima. Bom, a gente vai começar... Eu queria alinhar aqui mais um pouquinho, deixa eu ver. Tá dando pra ver aí? Bom, qual é o primeiro passo que a gente vai começar a fazer? A gente vai pegar uma régua, tá? E a gente vai medir a largura da sobrancelha. Geralmente, as medidas da sobrancelha, o mínimo é 5 centímetros e o máximo 7 centímetros. É uma base, tá, gente? Pode ser que seja para mais em algumas pessoas, pode ser que seja para menos, tá? Tô achando que não tá legal aqui. Pra visualizar da minha esquerda. Pera aí. Deixa eu ver. E aí, melhorou? Vamos ver. Melhorou, né? Ah, agora foi. Assim mesmo, hein, gente? Ao vivo e a cores aqui pra vocês. Então, vamos lá. As medidas da sobrancelha, então, o mínimo 5 centímetros e o máximo 7, tá? Eu vou fazer hoje entre 5 e 7, vou fazer 6 centímetros. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pontinho aqui no 0. Um pontinho no 6, tá? Um pontinho no 0, um pontinho no 6. O 0 vai ser o início e o 6 vai ser o final, tá? Então, aqui vai ser o início, aqui vai ser a cauda. Geralmente, o corpo da sobrancelha, ele é maior do que a cauda, tá? Sempre o corpo vai ser maior do que a cauda. Então, aqui eu vou colocar 3,5 centímetros. Se o valor total... Não, vou colocar 4. Aqui. O valor total dela vai ser 6. Aí, eu vou vir aqui e fazer um pontinho no 4. Então, eu fiz 3 pontinhos. Eu fiz um no 0, um no 4. Do 0 ao 4 é o corpo. E do 4 ao 6 vai ser a cauda. Tá bom? 3 pontinhos. Essa aqui vai ser a espessura da minha sobrancelha, a largura da minha sobrancelha. Agora, aqui nesse ponto inicial, eu vou vir aqui e medir 1 centímetro, que será a espessura da sobrancelha. Eu venho aqui embaixo, meço 1 centímetro. E venho aqui e vou medir, fazer mais um ponto. Ah, aqui eu vou fazer, deixa eu pegar aqui. Aqui eu vou fazer 9 milímetros, um pontinho. E aqui em cima, eu vou fazer mais meio centímetro. Esse aqui é o início da minha sobrancelha. No ponto alto, eu vou medir aqui esses 3 pontinhos, ó, iniciais, não sei se tá dando pra ver. 1,5, certo? Então, eu vou vir aqui nesse pontinho do ponto alto. 1,5 vai estar aqui. Aí, eu vou medir aqui 9 centímetros, 9 milímetros. E embaixo, eu vou colocar 8 milímetros.
8 milímetros. Certo? Então, o que que eu fiz aqui? Aqui eu fiz 3 pontinhos no início, um com 9 milímetros e o outro com meio centímetro. Aqui também, que no ponto alto, eu vou fazer a mesma coisa. Eu medi 1,5 e aqui eu fiz 9, aqui eu vou fazer 1 milímetro menor, que eu fiz 8 milímetros. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai ligar os pontos para formar o desenho da sobrancelha. Esse primeiro ponto aqui, eu vou descartar ele, tá? Porque aqui foi só para ter uma base de medida da largura do corpo da sobrancelha. Então, eu vou vir aqui e vou ligar. Liguei o início ao segundo pontinho do corpo. Aí, eu venho aqui nesse segundo ponto do início. E vou ligar lá em cima do ponto alto. Certo? Aqui a gente já fez o corpo da sobrancelha. Vamos lá. Tá dando pra ver aí certinho? O corpo da sobrancelha. Agora, aqui eu venho... Ah, tô falando que o comentário tá... Só um minutinho, gente, vou desativar aqui. Pronto, desativei. Então, aqui eu fiz os 3 pontinhos iniciais, liguei os pontos, ó, o início com um pontinho do corpo e em cima também, o início com outro pontinho. Agora, a gente vai fazer a cauda, tá? Eu vou pegar esse ponto do meio e vou ligar lá na cauda. Então, eu liguei o ponto do meio e fui pra cauda. Agora, eu venho aqui, no ponto de cima, no ponto alto, e ligo no ponto final da cauda. Vocês viram como aqui ficou, ó, meio pontudinho? Aqui ficou pontudinho, aqui ficou pontudinho, mas já dá pra ver que é o desenho do formato da sobrancelha, né? Aí, o que que a gente vai fazer? Depois vocês vão apagando, vai arrumando os pontinhos, tá? Tudo certinho. Antes de eu arredondar os pontos, eu vou passar aqui com vocês que a cauda da sobrancelha, ela nunca pode ser abaixo desse ponto inicial aqui, ó. Ou ela pode ser um pouquinho acima, ou na mesma direção. Tá vendo aqui, ó? Nunca pode ser abaixo. Ela bem curvada para baixo. Por quê? Porque se ela ficar curvada para baixo, ela vai dar uma impressão de olhar caído para cliente, tá? Às vezes, mesmo que num procedimento você vai fazer o designer, é bom tentar corrigir essa falha. Vamos supor que ela tem alguns pelinhos aqui nessa região que seja um pouquinho mais baixo do que o ponto inicial da sobrancelha. O que que você vai fazer? Você vai fazer a medição e tentar corrigir essa pequena falha de cauda caída, elevando um pouquinho a cauda e retirando um pouquinho dos pelinhos que deixam o olhar caído, tá? Então, depois que eu fiz essas ligações, vou só reforçar aqui para vocês verem melhor. Vou dar uma reforçadinha aqui.
Vamos reforçar. Já tá saindo uma sobrancelha bonitinha, certo? Reforcei aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, do meio e vou arredondar aqui, ó. Tá vendo? Já não fica mais aquele biquinho, ó. Vou dar uma arredondada aqui. E aqui em cima a mesma coisa, ó. Vou vir aqui. E vou arredondar. Aí, depois você pode ir apagando pra deixar mais bonitinho aqui. Olha como que ficou mais redondinho. E aí, vocês vão corrigindo. E vai muito de olhar, gente, tá? Vocês vão começar a treinar e começar a ter um olhar mais crítico. Vai falar, ai, aqui eu preciso arredondar mais. Aqui eu preciso deixar mais em pezinho ou não. E aí, você vai criando. A base de tudo, gente, primeiramente é fazer esse treino, tá? Depois que você treinar bastante, faz de várias medidas, que nem aqui eu fiz no total de 6 centímetros, você pode fazer ela com 5, 5,5 aqui. O pontinho do final, o pontinho do início, o ponto maior, a largura maior é do corpo da sobrancelha. Então, aqui a gente pode pôr 3,5. Aqui eu posso fazer com 1 centímetro ou com 9. Eu gosto de fazer com 9 pra ficar um pouquinho mais fina. Aí, fiz aqui com 9. Aqui com 8. Tá vendo, ó? Aqui eu tô falando com 8 porque eu medi, ó, esses primeiros pontinhos eu fiz com 9 milímetros. Aí, o de cima eu sempre vou fazer 1 milímetro menor. Então, aqui eu fiz com 8. Aí, o total desses 3 pontinhos vai dar 1 centímetro, 2, 3 e 8. Aí, eu vou vir aqui, centímetro 8, coloco o pontinho. E daqui pra cá foram 8 milímetros. Confirmar aqui, isso. Aqui eu coloco 7. Por que que eu coloco 7? Porque o ponto alto da sobrancelha, ele é sempre um pouquinho mais fino do que o corpo. Então, se aqui eu coloquei 8, aqui eu coloco 7. Pra ele dar essa elevação aqui, arqueando o olhar, tá? Então, eu fiz aqui e vou ligar novamente. Agora, eu fiz uma medida menor. Liguei. Liguei aqui. Vamos ligar lá na cauda. Ligou na cauda. Ligou na cauda. Tá vendo que ficou uma sobrancelha um pouco menor? Mas continuou o bicudinho. Aí, a gente vem aqui e faz os ajustes, arredondando essas partes aqui, ó. Olha como já fica diferente. E aí, com esses treinos, você vai melhorando a sua coordenação motora, vai melhorando o seu jeito de avaliar e observar o que tem que ser feito pra melhorar. Aqui, ó, dei uma arredondadinha também.
Aí você vem apagando aqueles bicos. É que essa borracha aqui tá muito grandona. Pode pegar uma mais fininha. Ó a diferença que deu de uma pra outra, ó. Essa daqui já ficou mais larga, menos arqueada. E essa aqui menorzinha, ó, ela ficou menor, porém, ó o arqueamento dela. Então, quando você muda as medidas, você consegue fazer vários formatos diferentes. Vários. Aqui desse lado é a mesma coisa, só que o ponto inicial dela a gente vai começar do lado oposto. Tá bom? Aí é a mesma coisa. Faz as medidas, sempre 3 pontos, tá? E nunca esquecer que o corpo da sobrancelha, ele é sempre mais largo do que a cauda, tá? Do ponto alto pra cauda. Então, aqui vai ser o início. Daqui pra cá. É onde você vai conseguir treinar o outro lado. E é bom treinar os dois lados pra você ter a coordenação de trabalhar dos dois lados do rosto da sua cliente. Aí, você pode fazer a sobrancelha no tamanho total de 6 centímetros, 7 centímetros, 5 centímetros. Ou 6,5, 7,5, 5,5, tá? Nunca esquecendo que a largura do início do corpo é maior do que a cauda, tá? Sempre aqui maior do que a cauda. E usando essas larguras. Essa base aqui é para desenho, tá, gente? Para treino. No rosto da cliente, vai ter cliente com sobrancelha mais comprida, mais curta, mais fina, mais grossa. Aí você vai adaptando e depois eu vou passar para vocês, tá? Aqui é só para vocês começarem a ter uma base de como desenhar. Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a desenhar à mão livre, eu fazia, parecia um girino. Eu fazia um negócio assim, meio estranho, sabe? Não tinha um formato, não tinha nada. Então, esse aqui é uma base para você começar a treinar. Treina a folha inteira. No dia do meu workshop, eu vou disponibilizar o PDF dessa folha para treinar. E aí, vocês imprimam e façam ela, façam uma vez, façam 2, 3, 10, quantas vezes precisar. Depois dessa base aqui, aí vai fluir, vocês vão para as próximas etapas e vai dar tudo certo. Deixa eu só virar a câmera aqui para falar com vocês. Oi! Apareci de volta aqui. Deixa eu arrumar aqui, ativar os comentários. Ativei aqui. Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje, para vocês aprenderem os primeiros treinos para desenhar a sobrancelha. Eu tenho certeza que vocês começando a fazer esse treino vai melhorar a percepção, a visão, a coordenação motora, o jeito de você olhar. A visão que você tem agora vai mudar depois que você treina. Não tem essa folha impressa? Não tem problema. Pega uma folha de sulfite, desenha uns quadradinhos, ó. Esse aqui tem a largura de... Deixa eu ver aqui pra vocês. Ó. Faz um quadradinho, um retângulo aqui, com a largura de 8 centímetros. A altura de 2. Faz vários numa folha de sulfite e treina, tá? Não tem o PDF também pra imprimir, não é desculpa. Tá bom? Pega a folha de sulfite, faz os quadradinhos, treina, 1, 2, 10, 15, quantas vezes for necessário, porque o designer, ele é a base de tudo. Se a cliente deitar na máquina, a gente começar a arrancar os pelos, sem fazer um mapeamento, sem fazer uma medição do rosto dela,
sem levar em consideração assimetrias e falhas, não vai ficar legal o procedimento, tá? O designer, ele é a base de tudo mesmo. Então, eu vou pegar bastante aqui o designer com vocês, para vocês serem profissionais diferenciados no mercado, fazer procedimentos bonitos, simétricos, deixar suas clientes lindas através do design. Fora que o designer, ele é um serviço a mais que você pode oferecer para sua cliente, tanto na parte de rena, né? Você vai usar para aplicação de rena, você vai usar para micro e para o designer. Designer simples, designer personalizado, que eu vou falar mais pra frente aqui com vocês, tá bom? Eu espero que essa live tenha ajudado de alguma forma. Peço desculpas aqui dos contratempos, mas ao vivo é assim mesmo, não tem o que fazer, né, gente? E espero ter ajudado. Se eu te ajudei de alguma forma, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz. E eu espero vocês na próxima live. Uma boa noite, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.